Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo com resoluções de exercícios de matemática. E nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento, às funções, a função quadrática. Nós já estamos no quarto vídeo sobre função quadrática e nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre o estudo do sinal da função quadrática. Muito bem, questão 59 nos pede o seguinte, para realizar o estudo do sinal das funções. Então, na letra A, nós temos a primeira função. Então, primeiro passo seria determinar os zeros da função. Para determinar o zero da função, nós vamos igualar a função a zero. Quando nós igualamos essa função a zero, nós encontramos uma equação de segundo grau, que nós vamos resolver através da fórmula de Bhaskara. Então, nós temos delta, que é igual a b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8. Então, nós temos delta igual a 36 menos 32. Delta igual a 4. Continuando aqui na resolução da fórmula de Bhaskara, nós temos x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos x igual menos 6, que é o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 4, que é o valor de delta, sobre 2 vezes 1, que é o valor de a. Então, nós temos x igual 6, ficará positivo, mais ou menos 2, que é a raiz quadrada de 4, sobre 2. Então, nós teremos dois valores aqui para x, que nós chamaremos de x' e x duas linhas. X' será 6 mais 2 dividido por 2, e x duas linhas será 6 menos 2 dividido por 2. 6 mais 2 é 8, dividido por 2, 4. 6 menos 2, 4, dividido por 2, que é igual a 2. Então, nós temos os zeros da função, que é igual a 2 e 4. Agora, nós partimos para um segundo passo, que seria fazer um esboço gráfico aqui. Então, nós teremos, para isso, nós vamos precisar informar o nosso A é maior ou menor que zero. Nosso A maior que zero. Então, nós podemos dizer que nós teremos um gráfico, que é uma parábola com a concavidade voltada para cima e que vai cortar o eixo x em dois pontos. Então, e esses dois pontos são o ponto 2 e o ponto 4. Então, nós temos o seguinte, nós temos que na parte de cima, essa função ela é positiva. Na parte de baixo aqui, ela é negativa. Então, nós temos aqui negativo. E em terceiro lugar, agora nós temos condições, para o terceiro passo, que é o estudo do sinal. Estudando, então, o sinal, nós temos o seguinte, f de x é igual a zero quando? Justamente nesses pontos, para x igual a 4 ou x igual a 2. Nós temos que f de x também é positivo ou maior que zero para x menor que 2 ou x maior que 4. E temos também que f de x é negativo, ou seja, menor que zero, para os valores de x compreendidos entre 2 e 4. Então, nós representaremos 2 menor que x, menor que 4. Nós temos, então, na letra B, uma segunda função. Nós vamos, então, para o primeiro passo, que seria determinar os zeros dessa função. Determinando os zeros dessa função, igualando-a a zero.
Então, igualando essa função a zero, nós temos, então, uma equação de segundo grau, que nós vamos resolver também através da fórmula de Bhaskara. Então, delta é b ao quadrado, que é 9, menos 4, vezes o valor de A, que é menos 2, vezes o valor de C, que é 5. Delta, então, é igual a 81, mais 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Somando 81 mais 40, nós temos 121. 121. Continuando, então, nós resolveremos nossa fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Nós temos x igual a menos 9, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 121, sobre 2 vezes menos 2, que é o valor de a. Continuando nossa resolução, nós temos x igual a menos 9, mais ou menos, raiz de 121 é 11, sobre menos 4, 2 vezes menos 2. Então, nós teremos dois valores aqui para x, que nós chamaremos x' e x duas linhas. X' será menos 9 mais 11 dividido por menos 4, e x duas linhas será menos 9 menos 11 dividido por menos 4. Menos 9 mais 11, nós temos 2 sobre menos 4. Menos com mais vai ficar menos, simplificando, dividindo numerador e denominador por 2, vai ficar menos 1 meio. Então, nós temos menos 9 menos 11, menos 20, sobre menos 4. 20 dividido por 4 é 5, menos com menos, mais 5. Então, nós teremos aqui, nós já temos aqui os dois zeros da função. Então, nós partimos para um segundo passo, que seria o esboço gráfico. Então, aqui nós temos que o A é igual a menos 2, então A é menor que zero, então nós teremos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, nós teremos os pontos e que corta também o eixo x em dois pontos, né? Intersecta o eixo x em dois pontos, que são menos 1 meio e 5. Então, nós temos aqui que essa função ela é positiva nesse intervalo, negativa nesses dois intervalos aqui. Então, agora nós iremos para o terceiro passo, que é o estudo do sinal. Então, o estudo do sinal ficaria assim. Nós temos que f de x é igual a zero para x igual a menos 1 meio ou x igual a 5. Nós temos também que a função ela pode ser também positiva, ou seja, maior que zero. Então, f de x maior que zero nesse intervalo entre menos 1 meio e 5. Então, para que nós vamos interpretar aqui, nós vamos colocar aqui como menos 1 meio menor que x menor que 5. A função também ela pode ser negativa, ou seja, menor que zero. F de x é menor que zero nesses dois intervalos, menor que menos 1 meio ou maior que 5. Então, nós temos aqui f de x menor que zero para x menor que menos 1 meio ou x maior que 5. Nós temos, então, uma terceira equação. Primeiro passo, nós queremos determinar os zeros dessa função. Para determinar os zeros de uma função, nós vamos igualar essa função a zero.
partir do momento que eu igualo essa função a zero, eu tenho, então, uma equação de segundo grau, que eu vou resolver, então, através da fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho delta igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1/4, vezes 9. Delta igual menos 3 ao quadrado, 9. Aqui fica 1, simplificando. 1 vezes 9, 9. 9 menos 9. Delta, então, igual a 0. Então, eu tenho x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X igual menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1/4. Então, nós vamos ter aqui x igual a 3 mais ou menos 0 dividido por, aqui simplificando, dividido por 2, vai ficar 1/2. Nesse caso aqui, já que nós temos mais ou menos 0, nós vamos ter x' igual a x duas linhas, que é igual a 3 dividido por 1/2. Então, resolvendo aqui, eu tenho 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, eu tenho o zero da função igual a 6. Então, aqui fazendo em segundo o nosso esboço gráfico. Analisando aqui o coeficiente A é maior que 0. Então, nós teremos um gráfico, né, uma parábola, com a concavidade voltada para cima e que vai intersectar o eixo x em um único ponto. Só corrigindo aqui o nosso gráfico. Vai intersectar o eixo x em um único ponto, que é o ponto 6. Então, aqui nós temos que essa função vai ter todos os valores positivos, com exceção do 6. Então, fazendo agora o nosso estudo do sinal, vem. Então, nós temos aqui dois, né, sinais para a nossa função. Ela é, em um momento, a função ela é igual a 0. A função ela é igual a 0 para x igual a 6. E em outro momento, a nossa função ela é maior que 0, ela é positiva para valores de x diferente de 6. Muito bem, então nós temos aqui a letra B, uma outra função. Então, nós vamos aqui fazer o estudo do sinal dessa função. Então, o primeiro passo é encontrarmos os zeros aqui da função. Como essa função aqui, ela não é uma função completa, né? Então, vamos primeiramente igualar a função a zero. Nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Então, nesse caso aqui, nós não precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver. Então, nós podemos resolver menos x ao quadrado igual a menos 9. Nós multiplicamos aqui por menos 1 e nós ficamos com x ao quadrado igual a 9. Então, nós temos que x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, nós temos x igual a mais ou menos 3. Então, nós temos os dois valores, x' igual a menos 3 e x duas linhas igual a 3. Esses são os zeros da função. Então, agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo, que seria fazer o nosso esboço gráfico aqui dessa função. Vamos analisar aqui o nosso coeficiente A. O nosso coeficiente A é menor que 0. Então, nós temos que o gráfico será uma parábola com a concavidade voltada
para baixo. Então, nós temos aqui os dois pontos, né, intersectando o eixo x, né, esse gráfico intersecta o eixo x em dois pontos, que são menos 3 e 3. Então, os sinais aqui dessa função é o seguinte, nós temos aqui ela positiva e aqui ela é negativa. Então, nós podemos passar aqui para o nosso para a nossa terceira etapa, que seria o estudo do sinal. Então, nós temos o seguinte, nós temos que essa função aqui, ela é igual a zero em alguns pontos, ela é positiva e ela é negativa em alguns lugares aqui. Então, vamos determinar aqui, f de x é igual a zero para x igual a menos 3 ou x igual a 3. F de x, a função f de x, ela é maior que zero, ou seja, ela é positiva no intervalo que está entre menos 3 e 3. Então, para menos 3 menor que x, menor ou igual a 3. E a função f de x também, ela é menor que zero, ela é negativa, né? Então, nós temos que a função é negativa nesse intervalo, menor que 3, e no intervalo x maior que 3. Então, nós temos o seguinte, para x menor que menos 3 ou x maior que 3. Muito bem. Nós temos agora na letra E uma outra função. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é determinar os zeros da função. Zeros da função. Então, a função, para determinar o zero da função, nós vamos igualar essa função a zero. Ao fazer isso, nós encontramos uma equação de segundo grau que nós vamos resolver aqui através da fórmula de Bhaskara, porque se trata de uma equação completa, né? Então, nós temos delta igual b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3, que é o a, vezes 1. Delta igual 4 menos 12. 4 menos 12, delta igual a menos 8. Então, nós temos aqui que não existe zero real. Se não existe zero real, isso significa, né, que o nosso gráfico aqui, ele vai ser uma parábola que não vai intersectar o eixo x. Então, vamos analisar aqui, o nosso a é maior que zero, então vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. E que de nenhuma forma intersecta o eixo x em nenhum ponto. Então, nós temos aqui uma parábola, um gráfico que está acima do eixo x. Então, nós temos uma função que ela é totalmente positiva. Ok? Então, eu poderia fazer o estudo dessa função, do sinal dessa função, da seguinte maneira, que f de x é maior que zero, ou seja, é positiva para todo x real. Porque independente do valor do x aqui, que o x assuma, a função será positiva. Na letra F, nós temos outra função. Então, primeiramente, para fazer o estudo do sinal da função, nós vamos encontrar aqui, determinar aqui os zeros da função. Então, nós vamos igualar essa função a zero. Então, igualando essa função a zero, nós encontramos uma equação de segundo grau, incompleta. Se ela é incompleta, não necessariamente precisamos resolver através da fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos resolver colocando em evidência o x. Então, eu tenho o x no primeiro termo e no segundo termo.
Então, x, no primeiro termo, ele vai multiplicar por menos 2x, mais, no segundo termo, ele vai multiplicar por 8. Se desenvolvermos esse produto aqui, nós vamos obter a mesma expressão aqui. Então, nós temos um produto aqui e nós podemos igualar cada um desses termos a zero. Então, o primeiro termo, que é x, a zero. X igual a zero. E o segundo termo, menos 2x mais 8, igual a zero, nós temos uma equação de primeiro grau. Então, nós vamos resolver essa equação de primeiro grau e encontrar o valor do x. Então, nós temos aqui multiplicado por menos 1, vai ficar tudo positivo, vai ter 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, eu tenho dois valores aqui para os zeros dessa função. Então, eu tenho zeros da função igual a 0 e 4. Então, aqui nós podemos então partir para o segundo passo, que seria o esboço gráfico aqui da nossa função. Vamos analisar aqui o nosso coeficiente a. Ele é menor que zero. Se o coeficiente a é menor que zero, nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo e que corta, né, o eixo x, intersecta o eixo x em dois pontos, que são eles 0 e 4. Então, quais são os sinais dessa função? Essa função ela é positiva nesse intervalo, negativa e negativa nesses dois intervalos. Então, a partir disso, nós podemos fazer aqui o estudo do sinal dessa função. Então, fazendo aqui o estudo do sinal da função, nós temos que f de x é igual a zero. F de x é igual a zero, ou seja, é nula quando intersecta o eixo x. Então, ela intersecta o eixo x em 0 e 4. Então, nós temos para x igual a 0 ou x igual a 4. F de x é maior que zero, ele é positivo, né? A função é positiva nesse intervalo. Então, entre 0 e 4. Então, para 0 menor que x, menor que 4. E f de x menor que zero. Então, nós temos aqui, menor que zero, dois intervalos. Menor que zero e x maior que 4. Então, nós temos para x menor que zero ou x maior que 4. Seja a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sabendo que f de x é maior que zero, somente para x menor que menos 5 ou x maior que 2. E que o gráfico dessa função passa pelo ponto de coordenadas 0 e menos 20, determine a lei da função. Então, primeira coisa, eu sei que esse gráfico terá esse formato. Por que que eu sei? Porque a questão me fala que a função ela é positiva para x menor que menos 5, então aqui seria menos 5, e x maior que 2. Então, ela seria positiva aqui, nesses dois intervalos. Ok, mas isso aqui não vai resolver muita coisa. Eu preciso saber, né, do meu... aqui, a partir, né, fala que a função passa pelo ponto de coordenadas 0 e menos 20. Então, a partir disso, eu sei que onde ela vai intersectar o eixo y é no ponto 0 e menos 20. Então, eu posso afirmar que o C vale menos 20. Então, se o C vale menos 20, e eu sei que menos 5 e 2 são zeros da função, né? O menos 5 e o 2 são zeros da função. Então, eu posso já, né, determinar essa lei dessa função.
Então, eu posso dizer que y é igual a x ao quadrado mais bx mais menos 20, que é o valor de c. Então, eu posso usar, primeiramente, o ponto menos 5 e 0. Então, vai ficar, vou substituir na fórmula, né? Nessa lei da função, vai ficar a vezes menos 5 ao quadrado, mais b vezes menos 5, menos 20, igual a 0. Então, vai ficar 25a menos 5b igual a 20. Aqui eu tenho 25, menos 5 e 20. Eu posso dividir isso aqui, simplificar dividindo isso aqui por 5. Então, aqui vai ficar 5a menos b igual a 4. Muito bem. Então, agora eu vou usar o segundo ponto aqui que eu tenho, que é o 2 e o 0. Então, o ponto 2 e 0, vou substituir aqui também e encontrar, né, uma segunda equação. Então, substituindo, eu vou ter a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, menos 20, igual a 0. Então, eu tenho 4a mais 2b, igual a 20. Então, aqui nós temos todos múltiplos de 2. Então, nós podemos dividir aqui por 2 e simplificar essa equação. Então, vai ficar 2a mais b igual a 10. Então, agora nós temos um sistema de equações, que nós vamos resolvê-lo aqui. 5a menos b igual a 4, 2a mais b igual a 10. Então, resolvendo aqui o menos b com mais b, aqui vai ficar 7a igual a 14. Então, o a é igual a 2, 14 dividido por 7. E agora nós vamos encontrar o b, substituindo numa dessas equações. Então, vamos na segunda aqui, 2a mais b igual a 10, 2 vezes 2 mais b igual a 10. Então, vai ficar 4 mais b igual a 10, b é igual a 10 menos 4, b é igual a 6. Então, nós podemos agora definir a lei da função. Então, vamos escrever a lei aqui da função, que é y igual, o valor de a é 2, então 2x ao quadrado, mais 6x, menos 20. Então, a lei da função que nós temos aqui. Determine os valores de k da função h de x menos 3x ao quadrado menos 6x mais k, de modo que h de x seja menor que zero para todo x real. Para que uma função seja menor que zero para todo x real, ela não pode ter um zero real, ela não pode intersectar o eixo x. E ela é negativa aqui, então isso significa que essa função, ela precisa estar assim, com cavidade voltada para baixo, já que o a é negativo, e esteja abaixo do eixo x, não intersecte o eixo x. Então, para que isso aconteça, o delta, ele precisa ser também menor que zero. Então, calculando aqui, nós temos, nessa função, nós temos a igual a menos 3, b igual a menos 6, c igual a k. Então, o delta, ele tem que ser menor que zero. Então, o delta, qual que é o valor de delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui tem que ser menor que zero. Então, b ao quadrado menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 3, vezes c, que é k, tem que ser menor que zero. Então, 36
mais 12k menor que zero. 12k menor que menos 36. Continuando aqui, nós temos k menor que menos 36 dividido por 12. K, então, é menor, menos 36 dividido por 12, menos 3. Ok? Então, nós temos aqui o resultado. Muito bem, questão 62 nos diz o seguinte: quais os valores de x x pode assumir na função f de x para que f de x seja maior ou igual a zero? Para isso, nós vamos precisar fazer um estudo do sinal da função. Então, fazendo um estudo do sinal da função, aqui nós vamos descobrir o zero, né? Menos x ao quadrado mais x mais 12 igual a zero. Então, nós temos delta igual 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 12. Delta igual a 1 mais 48. Delta igual a 49. Muito bem, então vamos resolver o x. X igual menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes menos 1. Nós temos x igual a menos 1 mais ou menos 7 sobre menos 2. Então, nós vamos ter dois valores aqui para x. X', menos 1 mais 7 dividido por 2. X duas linhas, menos 1 menos 7 dividido por 2. Aqui nós temos menos 1 mais 7, 6 por 2, 3. Menos 1 mais menos 7, menos 8 dividido por 2. Na verdade, aqui é menos 2, né? Menos 2, aqui vai ficar menos 3 negativo. E aqui, menos 8, menos 2, 4 positivo. Muito bem, nós calculamos aqui, agora nós vamos fazer o esboço gráfico aqui. Então, o gráfico, vamos olhar aqui o nosso A, ele é menor que zero, então nós vamos ter um gráfico com a concavidade voltada para baixo. Muito bem, concavidade da parábola é voltada para baixo, intersectando o eixo x em dois pontos, que é menos 3 e 4. Aqui nós temos que a nossa função é positiva e aqui nós temos que a função é negativa, que também é negativa. O que nos pede o problema? Para que f de x seja maior ou igual a zero. Onde a função ela é maior que zero? Ela é aqui, nesse intervalo. Maior ou igual a zero. Então, o menos 3 e o 4 entrariam. Então, o intervalo seria, né, para f de x maior ou igual a zero, para x não, nós vamos colocar para menos 3 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Então, essa seria a resposta da atividade. Questão 63. Sabendo que g de x igual a x mais 2 e h de x igual a 6 menos 3x, para quais valores de x temos g de x vezes h de x menos h de x menor ou igual a 6? Então, gente, nós vamos resolver, né, essa expressão aqui, com essas funções. Então, nós temos g de x vezes h de x menos h de x, menor ou igual a 6. Então, vamos substituir aqui os valores dessas funções, né? G de x é igual a x mais 2. Então, x mais 2 vezes h de x, que é 6 menos 3x.
menos h de x, 6 menos 3x, menor ou igual a 6. Então, nós vamos fazer essa multiplicação, né? X vezes 6, 6x, x vezes menos 3x, menos 6x, menos 3x, né? Desculpa aqui. Menos 3x. Agora o 2. 2 vezes 6, 12. 3x ao quadrado, né? X vezes 3x, 3x ao quadrado. Mais 12. 2 vezes menos 3x, menos 6x. Agora, esse menos vai multiplicar por todos os sinais que estão aqui dentro dos parênteses. Então, menos 6 mais 3x. O 6, nós vamos passar ele para antes do sinal de igual. Sinal de igual não, sinal, né, menor ou igual. Então, vai ficar menor ou igual a zero. Resolvendo essa expressão aqui, nós temos menos 3x ao quadrado, que só tem ele, né, x ao quadrado. Eu tenho 6x menos 6x, nós vamos cancelar. Então, sobrou aqui com x somente mais 3x. Então, 3x. Aqui eu tenho 12, aqui eu tenho menos 6, menos 6. Então, 12 menos 6 também vai cancelar. Então, eu só tenho isso aqui menor ou igual a zero. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui, acabamos encontrando uma inequação, né? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos fazer o estudo do sinal dessa função. Para fazer o estudo do sinal dessa função, nós vamos precisar, então, primeiro o quê? Encontrar os zeros dessa função. Então, eu encontro os zeros dessa função igualando a função a zero. Então, tenho menos 3x ao quadrado mais 3x igual a zero. Então, aqui, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta. Então, eu vou colocar o x em evidência. X, então, eu vou precisar multiplicar por menos 3x no primeiro termo e por 3 no segundo termo, igual a zero. Então, aqui eu tenho um produto, né? E nesse produto eu vou igualar cada termo a zero. Então, eu tenho x igual a zero. Então, eu tenho o primeiro zero real aqui. Então, eu vou igualar o outro termo a zero, né? Menos 3x mais 3 igual a zero, e tenho uma equação de primeiro grau. Então, eu tenho menos 3x igual a menos 3. Eu vou multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal negativo do x. Então, vai ficar 3x igual a 3. Então, x é igual a 3 dividido por 3, que é 1. Então, eu tenho os zeros aqui dessa função, igual a 0 e 1. Então, agora, nós vamos construir aqui um esboço do gráfico aqui. Então, nós temos, considerando isso aqui como uma função, nós vamos ter o a menor que zero. Então, se o a é menor que zero, nós vamos ter um gráfico desse tipo. Então, a concavidade da parábola voltada para baixo, e nós temos dois zeros aqui, né? Um é zero e o outro é 1. Então, aqui, olha, os sinais aqui dessa função, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Então, o que nós queremos? Nós queremos quando essa função for menor ou igual a zero. Em quais intervalos que essa função ela é menor ou igual a zero? Onde ela é negativa. Então, nós temos nesse intervalo aqui, menor ou igual a zero, ou maior ou igual a 1. Então, nossa resposta é isso. X menor ou igual a zero, ou x maior ou igual a 1. Questão 64.
As funções que relacionam a receita R e o custo C de uma fábrica são R de N igual a menos 1 meio de N ao quadrado mais 20N e C de N, que é igual a N ao quadrado menos 40N, sendo N a quantidade de peças produzidas diariamente. Então, sabendo que o lucro-prejuízo é a diferença entre a receita e o custo, a partir de que quantidade de peças produzidas diariamente essa fábrica obtém prejuízo. Bom, então, para que essa fábrica obtenha prejuízo, o lucro aqui, ele tem que ser menor que zero, né? E o lucro aqui, ele é o quê? Ele é a receita, ele é a diferença entre a receita e o custo. Então, eu vou encontrar aqui uma função L de N, né, em função de N, que é a quantidade de peças, que é o lucro. Então, que é a receita menos o custo. Então, a receita aqui, ela é dada por menos 1 meio N ao quadrado mais 20N menos C, que é o custo, N ao quadrado menos 40N. Então, essa aqui é a função que representa o nosso lucro. Então, vamos só colocar aqui, lucro de N igual menos 1 meio de N ao quadrado. Aqui, olha, vamos passar aqui já menos N ao quadrado, mais 20N, menos com menos, mais 40N. Só para a gente deixar juntinho aqui. Então, lucro de N é igual menos 1 meio menos 1. Então, gente, menos 1 meio menos 1, nós tiramos MMC aqui, vai ficar 2, 2 por 2 menos 1, e aqui vai ficar menos 2, então vai ficar menos 3 meios. Certo? Então, aqui vai ficar menos 3 meios N ao quadrado. 20 mais 40, 60N. Então, essa aqui é a função que representa o lucro em função do número de peças produzidas. Bom, eu quero saber a partir de que quantidade de peças produzidas diariamente essa fábrica obtenha prejuízo, né? Para que ela obtenha prejuízo, então, esse lucro, ele deverá ser menor que zero. Se o lucro for igual a zero, não teve prejuízo. Se o lucro for maior que zero, teve lucro, né? Agora, se o lucro for menor que zero, então, acabou tendo prejuízo. Então, nós vamos pegar essa função e vamos ter que saber, vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Então, fazendo o estudo do sinal dessa função, nós temos, primeiro, aqui nós vamos ter que determinar o zero da função. Para determinar o zero da função, nós vamos ter que igualar essa função a zero. Mais 60N igual a zero. Igualando a zero aqui, gente, vamos tirar o MC 2 igual a 2, né? 2 dividido por 2 é 1, vezes menos 3N ao quadrado, menos 3N ao quadrado. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 6, 60, 120N. 2 dividido por 1, 2 vezes 0, 0. Então, aqui continua sendo 0. E nós cancelamos aqui os denominadores. Então, vai ficar o quê? Menos 3N ao quadrado mais 120N igual a 0. Muito bem. Igual a 0. Então, aqui, olha, gente, eu tenho uma equação de segundo grau que nós vamos resolver através da fórmula de Bhaskara? Não, não precisa. Nós vamos resolver aqui
colocando em evidência o n. Então, n. No primeiro termo, o n está multiplicando por menos 3n. No segundo termo, ele está multiplicando por 120, igual a zero. Então, eu tenho n igual a zero e tenho menos 3n mais 120 igual a zero. Então, eu tenho menos 3n igual a menos 120, multiplico por menos 1 aqui, vai ficar tudo positivo. Então, eu tenho n dividido igual a 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 é igual a 40. Então, nós temos aqui, olha, o estudo do sinal da função aqui. Nós vamos ter aqui o gráfico, vamos esboçar o gráfico aqui. Então, aqui nós temos o gráfico. O a, ele é menor que zero. Nós estamos olhando essa função aqui, né? Então, o a, ele é menor que zero. Quando o a é menor que zero, então, concavidade da parábola voltada para baixo. Então, nós temos aqui os pontos, né? Os zeros da função. 0 e 1, e 1 não, e 40, ok? Então, aqui nós queremos aqui, quando é que a fábrica obtém prejuízo? Quando é que a fábrica obtém prejuízo? Quando a função for menor que zero. Então, onde que a função é menor que zero? Aqui ela é negativa, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Ela é menor que zero para n menor que zero. E ela é menor que zero para n maior que 40. Então, aqui, olha, nós vamos a partir de quantas peças? Então, falar que zero a partir de menos peças produzidas, não tem como, né? Número de peças negativo. Então, a resposta será o quê? Maior que 40. Então, 40 peças não tem nenhum prejuízo. Não tem prejuízo e não tem lucro. Mas a partir de 41. A partir de 41 peças produzidas. De 41 peças produzidas. Ok? Então, tá bom, gente. Por hoje é só. Essas são as nossas atividades. Eu aguardo vocês no próximo vídeo sobre resolução de exercícios.